Eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos, aos amigos, as pessoas hoje que, porventura, nesse momento, pode se dispor, de um minuto da sua atenção para estar ouvindo a palavra de Deus, para estar se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que através da palavra de Deus a cura, através da palavra de Deus a restauração, transformação, edificação de filhos, de filhas, de pai, de mãe. Então eu não sei, nesse momento, qual que é a situação, qual que é o problema que você está enfrentando na sua vida. Mas eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra abençoada para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Meu irmão e minha irmã, às vezes nós deixamos de fazer tantas coisas para agradar a Deus e acabamos às vezes fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Fazemos coisas que perdemos tanto tempo, Às vezes você senta numa roda, de pessoas e fica 2, 3, 4 horas, ouvindo, às vezes, coisas, que não acrescentam nada na sua vida. E esse momento eu quero chamar a sua atenção, a atenção do seu filho, do seu marido, da sua família, para que você possa se dispor desse tempo, nesse momento, para ouvir a palavra de Deus. Estou aqui hoje com o pastor Yuri, nós estamos em oração, em clamor, pela vida das pessoas, que são muitas essas pessoas que se encontram, com seu coração triste, com a sua vida abalada por ter um ente querido que infelizmente acabou sendo atingido pela essa enfermidade de coronavírus. Pessoas que se encontram no leito de uma UTI, que tem um parente seu, um filho, uma filha, um parente bem próximo ou bem distante, mas se encontra no leito de uma UTI. Hoje eu quero falar com aquela mãe, com aquele pai, com aquela pessoa, aquele rapaz, um jovem, uma senhora que se encontra com um filho, às vezes num presídio, com o filho na cadeia. Eu quero falar hoje com aquela mãe, com aquele pai, com aquele jovem que de repente se encontra nos vícios da droga, não sabe mais o que fazer, não consegue sair dessa situação, desse vício. Eu quero falar com aquela esposa, sim, aquela esposa que sofre por seu marido, se encontrar nos vícios da bebida, não consegue sair da bebida. Às vezes trabalha o mês inteiro e quando pega no fim do mês o seu salário, é só para pagar os bares, com as bebidas que tomou durante o mês todo. Eu quero falar com aquela pessoa que de repente o médico falou que daria a última, Falou que o seu filho, a sua filha, não passaria, mais uma semana. Eu quero falar com aquela pessoa que se encontra triste porque o seu casamento está destruído, sua vida está destruída, você perdeu o chão. Eu quero falar com aquela pessoa hoje que se encontra sem direção, se encontra sem saber o que fazer. E eu quero falar também com aquela pessoa hoje que possa estar bem, graças a Deus, com a sua vida no altar, com a sua vida na mão de Deus. Pessoas essas tementes a Deus, que faz sempre aquilo que agrada a Deus e Deus está prosperando na vida dessa pessoa, na sua casa.
Então, nesse momento, nessa noite de domingo, eu gostaria de pedir licença, sim, pedir licença para levar Jesus para a sua casa, levar Jesus para a sua família, para o seu coração. Eu gostaria de pedir licença para entrar na sua casa e dizer para você o quanto você, sim, que está me assistindo, que está nos ouvindo, o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus, Ele ama você tanto, Ele nos ama e nos amou tanto de tal forma que Deus Ele enviou o seu único filho, filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para todos aqueles que creem, não pereçam, mas viva para a vida eterna. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero que você tenha essa certeza que Jesus Cristo, Ele não morreu de graça, Ele não morreu por um acaso. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos ouvindo, nos assistindo, tenha certeza que Jesus morreu por uma boa causa. Jesus morreu por nós, meu irmão. Jesus morreu para que a gente pudesse ter uma vida com abundância, sim, uma vida tranquila. Às vezes você passa por alguma situação e você está passando, aí uma pessoa fala, não, fica tranquilo, fica em paz, que isso aí é um propósito de Deus, é uma aprovação de Deus. Mas Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado por ninguém, meu irmão. Deus, Ele jamais quer que você sofra ou passa por alguma situação para poder mostrar que você está errado. Não, Deus nos prometeu paz no nosso coração, paz na nossa vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Deus, Ele me deu uma palavra aqui abençoada para me poder compartilhar com vocês. Eu estou aqui, presente aqui com meu filho, o pastor Yuri, com a minha esposa, a missionária Valéria, minha filha, Camila Vitória, e que meu filho, Carlos Roberto, também, onde ele esteja, né, que eles não estão aqui nesse país, mas que ele possa também estar ouvindo, né, essa palavra, e que essa palavra possa chegar em todos os lugares, em todas as casas, em todos os corações. Porque de tudo que nós temos que guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar a palavra de Deus. Nós devemos guardar tudo aquilo que Deus nos ensinou, que faz com que a nossa vida seja melhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você não perdesse por nada essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês. Vou passar para o pastor Yuri para ele poder fazer a sua oração. E depois nós entramos na palavra aí que hoje eu gostaria que vocês separassem, né? No livro de Josué, capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 9. Você que está na sua casa, acompanha-nos com a Bíblia na mão, que você que está com a sua Bíblia aí, que você possa abrir ela em Josué capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, que essa palavra vai mudar a sua vida, essa palavra vai mudar a sua história. Deus está chamando você para mudar a sua vida e sua história hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, pastor? Glória a Deus, pastor, bênção. Esse momento é um momento muito especial. Eu queria já mandar um forte abraço para todos vocês que estão participando do momento Tem de Bom Ânimo, levando a palavra de Deus para sua casa, para sua família e para a sua vida. Gostaria já de mandar um abraço para nossa irmã Josefa, para nossa irmã, para minha tia Maria Socorro, para o Lincoln Júnior. Gostaria de mandar um abraço também para o Rodrigo Márcio Pimentel. E você que está aí participando da nossa programação,
Coloque aí também o seu nome, o nome dos seus familiares, dos seus parentes. Se você precisa de oração para alguém, escreve aí o nome da pessoa. E no final da nossa programação, nós estaremos fazendo a oração Pão da Vida. Então já prepare um pedacinho de pão ou um copo com água. E finalizando a palavra de Deus que Deus trouxe no coração do pastor Roberto, o pastor presidente da Igreja Nova Aliança, finalizando a palavra, nós estaremos levantando um clamor, levantando uma oração, para que quando você comer desse pedacinho de pão, Deus toque na tua vida. E se porventura você não tiver um pedacinho de pão, pegue um copo com água e faça juntamente a oração conosco. E a palavra de hoje é uma palavra forte. Deus trouxe uma palavra tremenda para o coração do pastor Roberto. Está em Josué capítulo 1. E o tema abençoado é para você ter bom ânimo. Deus hoje vai te levantar. Deus hoje vai te animar. Deus hoje, através dessa palavra, vai mudar a sua vida. Então, aí da onde você está, pegue o seu celular, coloca em compartilhar. Compartilhe essa programação para que mais e mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Para as pessoas que estão cansadas, abatidas, tristes, magoadas, pessoas que estão destruídas, através da palavra de Deus, haja restauração e avivamento. Glória a Deus! Então aí compartilha, curte, coloca os seus nomes nas nossas programações para que possamos estar, graças a Deus, orando por você. Deus abençoe a irmã Viviane, Deus abençoe a todos que estão participando, e em nome de Jesus, Deus, Ele vai tocar na nossa vida, tá bom? Então vamos agora no momento, oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo trouxe para a nossa vida. Olha assim comigo em nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos entregar a esse programa, a essa palavra a Deus. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor hoje possa capacitar a vida do pastor Roberto, que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, ela possa ser tocada. Hoje, através dessa mensagem, possa haver cura, transformação, fortalecimento na vida de cada um daqueles que ouvirem. Todos aqueles que creem, diga amém, graças a Deus, e receba o toque da mão de Deus. Passo a palavra para o pastor Roberto dar prosseguimento na nossa mensagem. Glória a Deus, aleluia a todos. Eu gostaria agora de poder não ler, mas meditar a palavra e compartilhar a palavra com todos vocês. Nós vamos hoje tratar de duas pessoas, dois profetas, né? Nós vamos tratar do profeta Moisés, que todos vocês já conhecem, e vamos tratar também do profeta Josué. São dois profetas. Moisés, um homem servo de Deus, que foi escolhido por Deus para poder libertar o seu povo do Egito da mão de Faraó. Josué, seguindo Moisés em todos os momentos, Josué há 40 anos seguia a Moisés. Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés. Porque Josué até então, ele não conhecia a Deus, mas sim, ele tinha Moisés como seu Deus, porque Moisés era o que ensinava os mandamentos de Deus para Josué. Moisés é o que falava
de tudo aquilo que agradava a Deus para Josué. Então Josué tinha Moisés como seu Deus. E de repente, numa situação como às vezes você hoje se encontra na sua vida, você colocou a sua vida, a sua esperança, a sua força no seu noivo, no seu namorado, no seu marido. Você hoje que colocou a sua esperança, a sua força, colocou em primeiro lugar no seu trabalho. Você hoje que colocou a sua esperança, a sua força, na força dos seus braços. Você de repente hoje que tudo que você vai fazer, você falar que se Deus quiser e assim Deus permitir, amanhã eu irei fazer isso, amanhã eu irei fazer aquilo. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida para que você possa atingir os seus objetivos, ao contrário de muitas pessoas que às vezes colocam o seu ânimo, a sua esperança, a sua força, o seu sonho, os seus projetos na mão do homem. Sim, muitas pessoas colocam sua vida, jogam, apostam a sua vida na mão de outro homem, ou na mão de uma mulher, ou na mão de um dinheiro, ou na mão de uma riqueza, e de repente você faz daquilo o seu Deus. Quantos são as pessoas, que acabam se decepcionando por fazer do homem, por fazer do dinheiro, por fazer do seu poder, por fazer da sua vida, uma coisa que acima de qualquer coisa ele não olha nem para a esquerda nem para a direita, porque ele acha que de repente ele consegue resolver, de repente ele consegue fazer. E hoje nós vamos tratar de duas pessoas, uma que ouvia a voz de Deus e Deus falava com ele, que era Moisés, e a outra pessoa que era Josué, que servia a Moisés. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse momento, nessa leitura, para que a gente possamos tratar dessa palavra junto. A palavra fala no versículo 1: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar o pranto do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio de Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que de sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Meus irmãos, olha para mim, presta atenção na onde você está. Josué
ele tinha Moisés como seu Deus. Quando Josué ficou sabendo que o seu Senhor, que ele tinha como Deus, veio a falecer, morreu, Josué perdeu o chão. Josué parecia que tudo tinha se acabado na vida dele. Josué, ele ficou desesperado. Josué, ele ficou desanimado. Josué, ele teve vontade de morrer. Josué já não sabia mais o que ele iria fazer da vida dele. Tinha acabado tudo. Aquele momento para Josué tinha acabado tudo. Aquele momento para Josué parece que era o fim do mundo. Aquele momento Josué queria a morte, porque Josué ele colocava a sua esperança, a sua força, ele confiava no Moisés, o seu Senhor, sim. Ele colocava toda a sua força, toda a sua esperança na mão de Moisés, o seu Senhor, porque era a pessoa que direcionava ele, era a pessoa que dava força, que ensinava, mostrava o caminho de Deus para ele. Então, quando ele ficou sabendo que o seu Senhor, Moisés, havia morrido, Moisés perdeu o chão. É como muitas das pessoas, quando colocam a sua esperança, a sua força, os seus projetos, os seus sonhos, na mão de alguém, na mão do homem, ou coloca todas as suas forças no seu casamento e acaba deixando de lado aquilo que é mais importante, que é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e estabeleceu todas as coisas, tanto no céu, como na terra, como no mar. O Deus que está no controle de todas as coisas e sabe todas as coisas, e tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós fomos criados por Deus Todo-Poderoso. Então a nossa vida, quando Deus Ele nos criou, Ele se preocupou de dar para nós tudo que nós necessitávamos. Quando Deus nos criou, Deus antes de nos criar, Deus criou o Jardim do Éden, sim. Ele criou o Jardim do Éden e Ele colocou tudo aquilo que nós necessitasse para viver e sobreviver. Mas Deus, quando Ele criou o Jardim do Éden, Ele deu tudo do melhor para nós. Ele fez tudo do melhor para nós. E quando Ele viu que tudo que Ele tinha criado era bom, e que Ele criaria o Jardim do Éden para colocar a sua criação, que somos nós, Deus Ele colocou nós para que nós vivêssemos uma vida de paz, de alegria, de tranquilidade. E toda final de tarde, Deus ia para falar com Adão, Deus ia para falar com a Eva, e Deus falou para aquele homem, para aquela mulher, que naquele lugar que Ele fez para colocar a sua criação, Ele só pediu uma coisa, como Ele pede para mim, como Ele pede para você, como Ele está falando na palavra. Ele só pede que nós devemos meditar a palavra dia e noite, nós devemos praticar aquilo que Ele nos ensinou, que é ouvir a sua voz e ter a palavra de Deus como seu mandamento na sua vida. Glória a Deus, pastor. Amém. E pastor, como seu mandamento. Uma coisa forte que o pastor estava falando, que nós devemos prestar atenção, é quando falou que quando Moisés estava vivo e Moisés veio a falecer, o que Josué aconteceu? Ele perdeu o chão. Eu me recordo daquela passagem, pastor, dos 2 fundamentos. Aquela passagem dos 2 fundamentos mostra o que aconteceu na vida de Josué e acontece na vida de muitos. Existia a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Glória a Deus. A casa que foi edificada na rocha simbolizava a edificação da tua vida, da tua esperança, da sua expectativa em Jesus.
E a casa que foi edificada sobre a areia é quando nós edificamos como Josué. A nossa expectativa, a nossa esperança numa pessoa, num emprego, num relacionamento. Josué, pastor, ele edificou a sua casa na onde? Na areia. Ele colocou os seus sonhos, as suas expectativas, a tua esperança em Moisés. E aí, a Bíblia diz que quando vem a ventania, quando vem a chuva, quando vem a maré, que simboliza o dia mau, simboliza a dificuldade, a barreira, a batalha. Quando vem toda a dificuldade e bate sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, pastor, o que acontece? Ela permanece firme, permanece intacta, permanece na fé e prossegue. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, quando vem a ventania, quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, aquela casa sobre a areia, ela cai, ela se destrói, e grande é a ruína. E aconteceu isso com Josué, pastor. Glória a Deus. Josué, ele colocou a sua expectativa em Moisés, colocou o seu futuro em Moisés, colocou o seu prazer em Moisés. Aí quando Moisés morreu, ele veio ao chão. E tem muita pessoa que hoje me ouve, que está colocando a sua expectativa no patrão, que está colocando a sua expectativa num amigo, num relacionamento, não é, pastor? E aí o que acontece? Quando você coloca, glória a Deus, aleluia, eu agradeço a todos presentes, meu amigo Fernando João, é uma satisfação aí ter você aí ouvindo, compartilhando, um homem de Deus, um homem que sabe o que nós estamos falando, não é isso, meu amigo, meu vereador? Eu agradeço aí o Claudião Pimenta, né, que é uma bênção de Jesus, o Ronaldo Fernandes, que é o nosso amigo, nosso irmão, a irmã Viviane, Josefa, todos os irmãos e as irmãs, a irmã Jaqueline que está nos ouvindo. E todos nós temos uma experiência, né, referente a essa palavra, né? Porque em algum momento na nossa vida, às vezes, nós colocamos a nossa vida, a nossa esperança na mão do homem, e quantas dessas vezes nós não se decepcionamos? Às vezes nós temos que cair para depois nós aprender que nós devemos colocar nossa esperança, nossos projetos, nosso sonho na mão do Senhor, na mão de Deus. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Porque não cai uma folha de uma árvore se assim Deus não permitir. Mas a palavra fala que nós devemos crer na palavra de Deus e nós não precisamos olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Nós devemos seguir em frente. Eu me recordo de uma palavra que quando Pedro estava, que Jesus Cristo falou para que eles pegassem o barco e atravessassem o mar, Jesus Cristo falou para eles irem em frente, falou para eles seguirem e não olharem para trás. E de repente chegou um momento que Jesus Cristo estava andando sobre o mar e de encontro aos seus discípulos. E de repente aqueles discípulos que andavam, comiam, bebiam com Jesus, viu Jesus, um homem andando sobre as águas, e de repente eles se espantaram. Falaram, não, isso daí é um fantasma. Eles se assustaram, mas aí Pedro falou, mas Senhor, se for o Senhor, faz com que eu ande sobre o mar, e chego ao Senhor. Jesus falou para Pedro, vem. E Pedro, de repente, Pedro saiu daquele barco e começou a andar sobre o mar. Mas só que o que eu quero explicar para os meus irmãos, para minhas irmãs, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que enquanto Pedro, ele andou sobre o mar, e o foco de Pedro era andar olhando para Jesus, Pedro, ele estava andando sobre o mar, porque Pedro estava olhando para Jesus. Pedro estava seguindo a Jesus. Mas no momento que você ou eu, meu irmão, minha irmã, acaba deixando de olhar para Jesus, e nós olharmos para o problema, para a situação, isso quer dizer que nós estamos fazendo aquele problema que chegou na nossa vida maior do que o Deus que nós servimos. Porque quando você dá foco ao problema, à situação,
a escravidão, ao seu deserto que você possa estar passando, é que você está diminuindo o seu Deus e está fazendo aquele problema ser grande na sua vida. E de repente, quando Pedro olhou para trás, Pedro viu o problema, viu a tempestade, viu a ventania, que aí Pedro ia se afundando. Mas por que Pedro, ele se afundou? Porque ele olhou para trás. Porque ele olhou para o problema, porque ele olhou para a situação. Mas quando você tem um foco, meu irmão, minha irmã, quando você coloca Jesus para ser o seu caminho, a sua verdade, a sua vida, você não precisa temer nada a ninguém, porque o seu projeto, os seus sonhos estão na mão de Deus. Não importa qual que seja a situação, não importa qual que seja o problema, não importa qual que seja o deserto que você esteja passando na sua casa, no seu casamento, com o seu filho, com a sua mulher, com os seus projetos, com os seus sonhos, não importa qual que seja, mas se Deus estiver na frente dos negócios, se Deus estiver na frente na sua vida, não existe tempestade, não existe deserto, não existe problema que não pode ser saciado. Então a palavra nos ensina hoje, meu irmão, minha irmã, que Josué perdeu o chão. Mas Deus aqui no versículo 5, a palavra fala: ninguém te poderá resistir. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que Deus fala para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus entrou na vida de Josué. Deus veio ao encontro de Josué e Deus falou para Josué para que Josué levantasse a cabeça, porque Josué tinha um compromisso a dar continuação. Moisés morreu, meu irmão. Moisés já não existe mais. Josué já não existe mais. Mas hoje Deus está falando com você. Seja forte, seja corajoso. Não desista, eu estou contigo. É com você, porque Moisés já não existe mais. Josué já não existe mais. E Deus hoje está falando para você que por maior que seja a dificuldade na sua vida, não desiste. Porque Deus tem que continuar aquilo que Ele começou. Moisés morreu, mas Deus tinha que continuar. O povo tinha que passar pelo Jordão. O povo tinha que tomar posse da terra prometida que mana leite e mel. Então não tinha. A obra de Deus não para, meu irmão. Às vezes as pessoas falam: se eu sair dessa igreja, acabou. Se eu não fizer isso, acabou. E você se engana. A obra de Deus não para, meu irmão. A obra de Deus, ela sempre continua. A obra de Deus sempre está pronta. Quando sai um, vem outro. Deus tinha preparado. Deus permitiu que Moisés preparasse Josué para assumir aquilo que Moisés estava farto de idade e não poderia mais continuar, mas Deus já tinha preparado. Deus está preparando você para assumir coisa grande. Deus está preparando você. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro, mas Deus está falando: anime-te, levante, erga a cabeça, segue em frente, porque Deus tem uma missão na sua vida. Deus tem um compromisso com você. Deus, Ele prometeu que você herdaria uma terra que mana leite e mel. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, Deus falou no versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus está falando que é você, meu irmão. Você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus está falando que você seja forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que Deus prometeu. Então você vai fazer a sua família herdar a terra que Deus prometeu. É você que está no compromisso. Deus te levantou por cabeça da sua casa, da sua família, da sua esposa. Então Deus falou que é você que vai fazer a sua família herdar a terra que mana leite e mel.
É você que vai, Deus confiou uma família, um filho, às vezes por maior que seja a situação, por maior que você olhe e fala assim, poxa, mas está tão difícil, mas Deus está falando com você hoje, Deus não está falando com Moisés. Moisés já se foi, Josué se foi, Deus está falando comigo e com você. Deus está falando, seja forte, seja corajoso. No versículo 8, a palavra fala, versículo 7, a palavra fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus está falando para ele que se ele seguir todas as leis e fazer tudo aquilo que Moisés ensinou para ele, olha o que Deus vai falar. Dela, aí Deus falou, dela não te desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. O que Deus está falando? Que você tem que observar, né, pastor? Seguir toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que você não pode desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O que Deus quis falar quando ele falou para que Josué não se desviasse da palavra de Deus, nem para a esquerda e nem para a direita, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Só para você ver, dá uma olhadinha. Quando Josué, ele estava caído, quando Josué estava desanimado, quando tudo parecia estar acabado para Josué, Deus apareceu na vida de Josué. Glória a Deus, aleluia. E assim também é na sua vida. Se você hoje olha e fala, pastor Yuri, pastor Roberto, a minha vida está como a vida de Josué. Eu estou sem esperança, eu estou sem expectativa, eu estou sem sonhos, para mim parece que acabou. Sabe o que acontece? O meu Deus hoje te fala, levanta a tua cabeça, tem de bom ânimo. Se você, nesse momento, ouvir a minha voz, seguir os meus caminhos, andar na minha presença, eu vou te levantar. Olha o que a palavra diz. Se você cumprir as minhas escrituras, você vai tomar posse de onde quer que você pise. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus está falando para você. Quando Josué estava caído, ele estava abatido, ele estava sem fé, sem expectativa, sem esperança, Deus se levantou para ele, e hoje Deus se levanta para você e te fala, meu irmão e minha irmã, se você hoje acolher a minha palavra, se você hoje se entregar na minha presença e seguir o meu caminho, eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou tocar na sua casa, eu vou tocar na sua família, eu vou tocar no seu futuro. Eu vou fazer o que o homem não pode fazer, não é, pastor? Com certeza. A palavra no versículo 9 fala, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não tema. Glória a Deus. O Senhor é contigo, onde quer que você andar. Não é o pastor Roberto, não é o pastor Yuri que está falando essa palavra para você, mas nós somos aqui um instrumento, nós somos um barro, um instrumento usado por Deus, para que Deus possa dirigir essa palavra de bênção na sua vida. Hoje eu estou liberando uma palavra profética na sua vida, que é para você não temer. Você não tem que temer a ninguém e a nada, meu irmão. Você não tem que ficar preocupado com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Você não tem que ficar preocupado se vai dar certo ou não vai dar certo. Coloca a sua vida na mão de Deus. Coloca o seu problema no altar de Deus. Coloca os seus sonhos, projetos na mão de Deus e fique em paz, irmão. Às vezes você fica apavorado, desesperado. Às vezes você arma daqui, arma dali, faz isso, faz aquilo, mas só que está tudo no controle de Deus. Nada está no seu controle e na sua mão. Tudo está no controle de Deus. Deus proverá na sua vida. Deus proverá na sua vida, no momento certo, na hora certa, porque tudo tem que ser
conforme a vontade de Deus. Eu gostaria de agradecer para você agora, para todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de pedir para Deus para abençoar a cada um de vocês grandemente nos seus projetos, nos seus sonhos, de tudo aquilo que vocês estão sonhando e projetando. Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas na sua vida, na sua casa e na sua família. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos, para as irmãs: não tema ninguém não, irmão. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Quando Pedro olhou para o problema, olhou para trás, Pedro afundou. Quando aquela mulher lá, a esposa de Ló, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Os anjos falaram: segue em frente, não olha para trás. Ela olhou, virou uma estátua de sal. Pedro estava indo bonitinho, quando olhou para trás, se afundou. Então para e pensa, meu irmão, e coloca os seus projetos, seus sonhos na mão de Deus. Não tem, é tipo Deus, ele não vai deixar faltar nada para você. Mas você não vai chegar em lugar nenhum se Deus não estiver na frente da sua vida. Se Deus não estiver te guiando, te direcionando. Quando Josué estava desanimado, quem chegou para animar Josué? Não foi o próprio Deus que chegou para animar Josué? Quando Josué achou que estava tudo acabado, quem chegou para mudar a história de Josué? Quando Josué pensou que já não dava mais, Deus falou: não, levanta, se anima. Você tem um compromisso, eu tenho um propósito na sua vida. Atravessa o Jordão, pega o povo e atravessa o Jordão, toma posse da terra prometida. E Josué animou, passou o rio Jordão, tomou posse da terra prometida, que mana leite e mel. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Meu irmão, Deus, ele tem um propósito na vida de vocês aí. Eu não entrei hoje de graça para falar essa palavra. Ele não colocou essa palavra no meu coração para compartilhar, não. Ele colocou essa palavra no meu coração porque ele queria falar com alguém. E que esse alguém seja você. Que você possa tomar posse dessa palavra. Que essa palavra possa, mudar a sua vida e sua história. Que essa palavra possa fazer amanhã, segunda-feira, você começar um dia diferente, sabendo que Deus tem um propósito na sua vida e que você vai tomar posse sim dessa terra que mana leite e mel, porque Deus te colocou por cabeça, não por cauda, irmão e irmã. Deus não colocou você por cauda, não. Por isso que você é liderança, por isso que vocês, sempre tudo que vocês fazem, as pessoas não entendem. Aí a pessoa fala: mas não sei porque fulano, ciclano, acontece isso. Não fique em paz, ninguém vai entender nada, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, um ótimo final de domingo para vocês, e que essa palavra possa estar cravada no seu coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu desejo para todos que um bom domingo, final de domingo. Gostaria que você que estivesse aí, próximo aí da sua sala, se você